Tribunal da Santa Inquisição, um tribunal instituído pelo Papa Gregório IX, no ano de 1231. Vejam que esse tribunal recebeu o nome de Tribunal da Santa Inquisição. Inquisição quer dizer o quê? Inquérito. Para a Inquisição quer dizer inquérito. Vamos fazer um inquérito. Por quê? As pessoas traziam para o Tribunal da Inquisição aqueles que eles consideravam hereges, que estavam promovendo essas complicações. O tribunal, então, julgava. E esses tribunais, nós vamos ver na aula que vem, quem puder assistir, que esses tribunais eram formados por homens, muitas vezes santos. Eu vou citar aqui alguns. São Domingos de Gusmão, foi o primeiro inquisitor que o Papa Gregório IX chamou para ser inquisidor. E quem foi São Domingos de Gusmão? Um dos maiores santos da igreja que fundou a congregação dos padres dominicanos, que está aí no mundo até hoje. São Pio V, canonizado. Papa foi, antes de ser Papa, foi juiz, formado em direito canônico, inquisidor. Né? São Penaforte, na Espanha, santo, inquisidor. Eu vou passar na semana que vem para vocês uma série de santos e beatos que foram inquisidores. Por isso que o Papa chamou de Tribunal da Santa Inquisição. Era para levantar o quê? Para levantar quem era herege de fato. E o que o tribunal fazia? O tribunal fazia de tudo para converter a pessoa. É o que os relatos dos livros me dizem. Quando o sujeito era um herege cátaro, daquele gnóstico, que preferia a morte para se ver livre do corpo, então ele era o chamado relapso, ou herege impenitente. Então ele preferia a morte. Não abro mão da minha heresia. Então a igreja, o Tribunal da Santa Inquisição dizia, é um herege relapso. Bom, aí o que acontecia? O Estado pegava esse herege e punia. E no caso desse, a pena era fogueira. Por quê? Porque o direito da época, estabelecido pelo Frederico II, era a pena de morte na fogueira. Aí a gente pergunta, por que fogueira? Por que uma pena tão drástica? Bom, os livros contam que muitos desses queimados na fogueira, antes eram estrangulados. A maioria era estrangulada e depois se queimava. Por que se queimava? Porque o direito romano, que vingou na Europa nessa época, estabelecia o seguinte, que as penas de lesa majestade real, ou seja, uma pena contra o rei, é punido com pena de morte. E aí era normalmente o quê? A forca. Então quem falsificava a moeda do rei, a moeda era do rei, era a forca. Julgavam que a pena de morte para o crime de lesa majestade divina tinha que ser mais pesada do que o crime de lesa majestade real. Então, se o crime contra o rei era a forca, contra Deus tinha que ser mais pesado. Aí o mais pesado era a fogueira. Na mentalidade do Sr. Frederico II. E aquilo se tornou regra para toda a Europa, porque ele era o imperador. Entende? Mas os historiadores mostram que não foi criado pela igreja. Evidentemente, a igreja sabia. O tribunal da Inquisição sabia. A hora que ele desse um veredito, é herege impenitente, ele sabia que essa pessoa ia morrer. Mas aí era a cultura da época, era a lei da época. Bom, evidentemente, né, não se devia ter agido assim. O Papa João Paulo II, quando pediu perdão, diz, não era preciso fazer isso. Né? Pediu perdão pelos filhos da igreja que foram coniventes com isso. Mas aí tem que se entender, o próprio Papa disse, no contexto todo também, em que tudo isso aconteceu. Bom, Ricardo, você tem aí? Temos alguns aqui, professor. O Dalmo, lá de Aquidabã, no Sergipe, pergunta o seguinte. Ele quer saber o que é autos de fé e se existiu algum auto de fé aqui no Brasil. No Brasil não teve auto de fé, teve em Portugal. Olha, o nosso amigo aqui, né, o Henry Kamen, que escreveu essa obra, A Inquisição na Espanha, ele dá uma definição aqui de auto de fé, que até você leu a semana passada aqui, não foi, Ricardo?
Então eu vou ler de novo, para satisfazer esse amigo aí, esse historiador aqui. Inclusive, eu gostaria de recomendar a vocês um programa desse historiador, feito pela BBC de Londres, que está disponível na internet, sobre a Inquisição na Espanha. O site é esse aqui. Você tem uma canetinha aí, Ellen, para eu colocar ali no quadro? Ok, empresta aqui que eu vou escrever, porque aí quem quiser entrar na internet e assistir um bom programa sobre a Inquisição, e é feito por esse professor aqui, o site é o seguinte, olha, eu vou escrever aqui. Henry Kamen, eu já mostrei a semana passada, tá? Eu vou mostrar porque ele desmente muita mentira que se diz sobre a Inquisição. Tá? Ele desmente. Tá? É da BBC de Londres, http, quem quiser seguir pela internet, tá? pud.im.inquisição. Tá? Não tem acento, não tem tio, não tem nada. Né? Você sabe que na internet é assim. Tá? Um outro programa muito bom da internet, que eu já recomendei aqui semana passada também, foi esse, www, você pode assistir pela internet, né? Jornada Cristã, tá? .org, tá? Barra, interrogação, aí tem um P aqui, igual 1215. Então, nesses dois links da internet, você tem dois bons programas sobre Inquisição que você pode assistir. Veja, um da BBC de Londres, que não tem nada de católico, mas é interessante que é do Henry Kamen, que é um professor de história muito bom. Mas aí, Ricardo, tem mais uma pergunta, professor? bom, eu ia ler o Auto de Fé, acabei não lendo, desculpa. O que o Henry Kamen fala do Auto de Fé? Ele diz aqui o seguinte: o que era um Auto de Fé? Cerimônia durante a qual hereges penitentes se reconciliavam com a igreja. Então, aqueles hereges que se reconciliavam com a igreja, então tinha em praça pública, né, uma reconciliação com a igreja. Os autos realizavam-se em público ou particulares. Cumpre lembrar que a execução dos hereges não fazia oficialmente parte dos trabalhos num auto. Então ninguém era queimado em praça pública. Não fazia parte dos autos de fé. Está aqui, não sou eu que estou falando. Isso aí. Professor, infelizmente hoje não vai dar para fazer mais perguntas, mas aí semana que vem a gente capricha aqui para estar ajudando o povo que está em casa. Okay. Porque nosso tempo está acabando. E aqui, professor, o ganhador do sorteio de hoje foi o Jerônimo Ricardo de Melo, lá do estado do Mato Grosso do Sul. Parabéns, a cidade Jerônimo. eu não consigo entender. Aquidauana, não sei. Aquidauana. Aquidauana? Isso. Aquidauana. Beleza, aqui, ó. Aquidauana, Jerônimo Ricardo. E aí, eu fui o primeiro que se associou pelo débito automático. Beleza. E os 2 livros. Ok, Ricardo. Eu quero convidar, nós temos um diácono no nosso meio, né, de São José dos Campos, que vai nos dar a bênção no final do programa. Vem cá, diácono. Muita alegria de receber. Zanella. Zanella. Você foi ordenado diácono agora recentemente. 2 meses. Quantos 13 de diáconos agosto. foram ordenados? Foram ordenados na Diocese de São José dos Campos 48 diáconos. 40. De uma vez De só? uma vez só. O senhor Bispo Dom Moacir, Paz, da nossa que Diocese. maravilha. Ô, diácono, que formação que vocês tiveram que cumprir para poder ser ordenado? Uma delas foi com a professora Maria Angélica, História da Igreja. 1 ano e meio nós tivemos. Nós tivemos 5 anos de formação no seminário diocesano, 5 anos de formação e várias matérias. Inclusive essa aqui, que eu acabei relembrando, né? Relembrando a História da Igreja, com a professora Maria Angélica de Mogi das Cruzes. Que beleza, que beleza. E qual é a sua profissão? Eu sou metalúrgico. Metalúrgico. Trabalha lá em... Trabalho Trabalha ainda ou já está aposentado? Trabalho ainda trabalho. Em que empresa? Eu trabalho na Vibras de São José dos Campos. A Vibras, Indústria Aeroespacial. E aí, final de semana, por conta da igreja. Ou à noite também? Graças a Deus. Qual é o trabalho que você já tem feito assim, mais de
Bom, nós somos diáconos para, principalmente para a caridade, né? Principalmente para a caridade. Diaconia quer dizer serviço, né? Quer dizer serviço, mas dentre eles, né, batizados, casamentos, né, atendimento ao pessoal que necessita, Bênção de casa, bênção de casa, objetos. exéquias, bênção de objetos, que é muito importante as pessoas saberem que a imposição, né, das mãos, que nós recebemos também, a bênção do diácono também vale assim, Sim, claro. como a do padre, né? Então a gente pode benzer objeto, pode benzer casa, exéquias, pode dar vários tipos de bênção. Que beleza, que beleza. E essa cruzinha que está aqui, o diabo? Que cruzinha bonita que está aqui. Dá um close aqui nessa cruzinha. Cadê um câmara aí, ó? Olha que beleza. Uma cruz com... A escola diaconal, ela é transversal. Gostei. Diz a história da igreja, né, que é do padre vertical, Vertical, né, que é a união de a do Deus com o homem. Do diácono, ela representa essa união horizontal, O que serviço. é o serviço. Tá? Ou simboliza também, vamos dizer assim, uma bolsa tiracolo, que é onde que a gente vai para o serviço. Ok. Tá aí, olha, é sempre... mas aprendeu que diaconia quer dizer serviço. Né? Serviço, puramente serviço. Não tem nada de exaltação, Ok. A gente é imposto para o serviço. Beleza. O sacerdote Diácono, para então- o sacrifício. Então, derrame a sua bênção sobre nós, né? Pelo ministério da igreja, a ordenação, o sacramento da ordem. E vocês que estão em casa, coloquem diante agora de Deus a necessidade de cada um, para que essa bênção traga, né, o que nós precisamos. Então tá bom. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado, diácono, a sua bênção em particular para nós, para nossas famílias, e volte sempre. E olha, eu convido outros diáconos, outros padres que queiram vir aqui participar dessa live, vem, e no final ter a oportunidade também de dar aí a bênção ao nosso povo. Muito obrigado, gente, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, continuando ainda esse estudo da Inquisição. Até mais.